E se o genitor, se o pai da criança não ajuda em nada em relação à criação, não ajuda com o cuidado e também não contribui financeiramente, não paga a pensão alimentícia, o que deve ser feito? Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Samela Martins e hoje eu quero falar para você quais atitudes podem ser tomadas quando um alimentante está inadimplente com a sua obrigação de pagar, de fazer a prestação dos alimentos. A primeira coisa que você deve se atentar é sim, existe a obrigação de realizar esse pagamento? E quando eu falo obrigação, não no sentido moral, de ter um filho e arcar com a responsabilidade de contribuir, e com a sobrevivência dele, de manter essa criança. Mas a obrigação judicial existe, já foi fixada uma pensão alimentícia, porque às vezes o pai tem o hábito de pagar um valor para contribuir mensalmente, mas isso é um hábito que foi amigavelmente construído, e aí de repente esse pai para de pagar e essa mãe quer executar essa pensão. Mas essa possibilidade não existe porque nunca foi fixada uma obrigação de prestar esses alimentos, Então, primeira coisa é regularizar essa pensão alimentícia, mesmo que o pai pague direitinho, o pai já faça essa contribuição mensalmente, é uma segurança jurídica para a criança, que o pai regulamente, essa pensão judicialmente, se comprometa judicialmente. E isso pode ser feito até por meio de um acordo. O pai faz uma oferta de alimentos, e ali ele com a mãe fazem esse acordo e aquilo fica regulamentado. A fixação de alimentos nem sempre tem que ser litigiosa, nem sempre é a mãe que vai lá e exige o alimento. Muitos pais procuram a justiça para fazer essa regulamentação, para fazer essa fixação de alimentos para os seus filhos. Então, vamos levar em consideração que sim, existe uma regulamentação, já tem a fixação do alimento. O pai já está obrigado a pagar por conta da sentença que houve lá no processo número tal, Então, existe uma obrigação e o alimentante simplesmente parou de pagar. Talvez ficou desempregado, talvez, não sei, contraiu uma outra dívida e não conseguiu, não conseguiu realizar o pagamento, ou às vezes simplesmente parou de pagar mesmo. Existem várias coisas que motivam, o alimentante às vezes a parar de pagar. Então, antes de te falar o que você deve fazer, eu quero te falar como não agir nessa situação. Muitas genitoras, muitas responsáveis, seja a mãe ou não, a pessoa que cuida da criança, quando o pai para de realizar o pagamento, elas começam a privar o pai, Elas começam a restringir e privar o pai do convívio com a criança, porque o pai não está pagando a pensão alimentícia, como se a pensão alimentícia fosse um pagamento que o pai faz para poder conviver com o filho. E isso não é verdade, E nem é a forma correta de proceder, De pressionar o genitor a realizar o pagamento ou de punir por não realizar, Então a gente precisa entender que existe uma responsabilidade de fazer com que esse pai pague, de garantir que essa criança será alimentada, Que as necessidades desse menor serão supridas. E essa responsabilidade não é da mãe. Essa responsabilidade não é de quem mora ou de quem cuida da criança. A responsabilidade de fazer isso é do Estado. E o Estado vai fazer isso por meio de dois ritos, Duas formas diferentes de execução, que é a execução por meio da prisão e a execução por meio da penhora. Então é assim que se lida com um alimentante inadimplente, por meio da ação judicial de execução de alimentos e não privando o relacionamento entre pai e filho. Por quê? Porque, primeiro,
Não é essa a finalidade da pensão alimentícia. A pensão alimentícia não paga relacionamento com o filho, né? Então, uma coisa não pode atingir diretamente a outra. Também porque, apesar de estar inadimplente com a obrigação da prestação de alimentos, esse pai também tem a guarda ou tem pelo menos o direito de convívio com o filho, né? Esse é um direito que o pai tem. E o fato de ele estar restringindo a criança de um direito que ela tem, que é a pensão, não tira dele o direito ao convívio. Outra coisa, o convívio não é um direito só do pai. Não é o pai, ou não só o pai, que ganha quando ele pode conviver com a criança, quando ele pode pegar a criança para passar um final de semana alternado, que seja para ir na casa dele ou só para sair com a criança. Não é só o pai que ganha. Logo, não é só o pai que é punido quando essa decisão de restringir o acesso é tomada, né? Então, geralmente, quem mais vai sofrer nessa relação, nessa tomada de decisão com a finalidade de punir o pai ou o alimentante inadimplente, será a criança. Então, se o pai não está pagando a pensão, se o alimentante não está pagando a pensão, o procedimento, a atitude correta a tomar é executar a pensão alimentícia e não tentar fazer justiça de forma arbitrária.